Olá, olá, eu sou a professora Sheila Viviane Menezes da Rocha Ramos. Trata-se do depoimento investigativo do curso de Arte Intermediática pela Universidade Federal do Goiás. Prezada professora Saine, eu cheguei no tema de arte contemporânea porque eu comecei a nossa pós no segundo semestre de 2014. Nesse semestre em questão, eu estava lecionando para os alunos do ensino médio. Eu era professora dos terceiros anos do Centro de Ensino Médio de Planaltina. Nesse contexto, os meus alunos, quando eu comecei a lecionar para eles, estavam totalmente desinteressados, principalmente pelo ensino de arte. Então, quando eu chegava na sala, eu encontrava uma fraqueza de ânimo nos meus alunos muito grande. Então, existia um processo de hierarquização vertical da disciplina nesse colégio. E eu quis dar ênfase no ensino de arte, eu quis dar ênfase na minha disciplina, eu quis motivar os meus alunos naquilo que eu estava ensinando. Tudo que eu ia ensinar, neoclássico, impressionismo, é como se ele já tivesse domínio, mesmo que fosse um domínio muito amplo, sem nenhuma profundidade, eles não me davam valor ao ensino. A questão da arte contemporânea surgiu justamente disso, porque quando eu trago arte contemporânea, meus alunos não tinham conhecimento nenhum, era um tema que ainda não tinha sido trabalhado nem tratado. E, inclusive com meus outros colegas, que nessa escola são 4 colegas de arte e educação, então nenhum deles trabalhou ou trabalhava arte contemporânea. Por que arte contemporânea? Bem, a minha formação inicial, que foi em artes visuais, que foi na UNB, eu tinha um conhecimento de arte contemporânea, que sempre foi uma coisa muito discutida em sala de aula dentro da academia. Então eu trouxe a arte contemporânea por vários motivos. Primeiro motivo, era novo para os meus alunos, eles não tinham domínio daquele conteúdo, o formato que eu tentei trabalhar com eles também era novo, porque até então era texto, aula expositiva. Então eu comecei a trabalhar com aula expositiva, trazendo slides com alguns artistas. Eu escolhi 3 para começar, que foi a Adriana Varejão, Cildo Meireles e o Tunga. Além disso, eu trouxe também, eu tive na Bienal, trouxe o material educativo da Bienal, que também é arte contemporânea. Além desse material da Bienal, eu criei o material do Tunga, que foi alguns folders que eu fiz com imagens de alguns livros que eu achei, que eu pesquisei na internet, eu imprimi na gráfica, e também fiz uma caixa cheia de materiais diversos, como papel laminado, pedra, linha de crochê, papel filme, saco. Eu criei vários materiais que eles podiam estar utilizando. Por quê? Qual foi a metodologia que eu usei para estar dando essa aula de arte contemporânea? Primeiro eu dei a explicação, entrei com conteúdo. O conteúdo que eu levei, eu peguei um texto resumido que foi desse livro aqui, Viagem pela Arte Brasileira. Então, nesse livro do Alberto Miller, Alberto Miller, ele tem uma parte que fala sobre a arte contemporânea bem sintetizada, e fala já sobre alguns artistas e sua temática, que eu pude fazer uma síntese e estar passando isso para os alunos, além do que eu já falei da exposição das imagens. No nosso curso, na pós, nós tínhamos intentos pedagógicos. No intento pedagógico, nós tínhamos que fazer uma produção e usar as ferramentas que eles estavam trazendo para a gente, que era uma ferramenta também de difícil acesso, não é que seja de difícil acesso, mas que também não era utilizada em sala de aula, que é a questão da tecnologia. Então, como é que eu fiz? Eu quis fazer uma ponte entre arte contemporânea e tecnologia. Como é que eu fiz isso? Eu incentivei meus alunos a fazerem vídeo com a nossa temática, que era arte contemporânea. Então, para ficar bem claro
o meu objeto de pesquisa. A temática que eu estava trabalhando era arte contemporânea e as ferramentas que eu estava utilizando são várias. Então, eu usei a tecnologia como ferramenta. Por exemplo, eu queria ver alguma obra do Sildo ou do Tunga, eu incentivava meus alunos a usar o celular. E depois disso, a gente fez um seminário. Só que o seminário, em vez de ser apresentado na sala de aula, ele foi um seminário feito em vídeo, justamente para estar incentivando de acordo com a pós, dentro do que eles tinham proposto para mim, dentro do intento pedagógico, isso. Então, meus alunos fizeram um vídeo sobre a arte contemporânea, falando sobre as temáticas. Em relação a algumas temáticas, que nem só falou da questão do gênero, da sexualidade, quando eu trouxe essas temáticas para a sala de aula, professora, os meus alunos cresceram essa temática. Então começou vários debates, porque eles tinham uma vivência particular e pessoal sobre algumas temáticas. Porque, por exemplo, a questão da sexualidade, eles tinham, são jovens de 16, 17, 18 anos, eles tinham um enfrentamento, alguma resistência da família em relação às suas sexualidades, a questão também de quem tinha sexualidade, uma orientação sexual diferente. Então isso tudo foi muito debatido. Eu tinha 6 turmas de terceiro ano. Então as temáticas, elas cresceram, além da temática que o artista propunha, eles fizeram uma releitura da própria temática e trouxeram então aí a questão da cultura juvenil. Então, aí foi aí que eu descobri a questão da internet, do WhatsApp, do Face, que eles têm grupos, como se eles tivessem um fake, exatamente isso, professor. Então, eles têm um para a sociedade e um grupo só desses alunos. Foi daí que surgiu, então. Então, eu trabalhei temática, arte contemporânea, alguns artistas, porque no início eu queria que o ensino de arte tivesse essa significância. A questão do material concreto que eu levei foi para que eles pudessem ter a fruição. Então, eu criei, e eu vou passar o link para a senhora, se puder, tá dando uma olhada como é que foi feito esse trabalho com os alunos. Agora, nesse ano, em 2015, como eu sou nova de secretaria, eu estou em estágio probatório, eu saí do ensino médio e peguei uma escola que é Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Então, eu peguei as turmas do 6º e 6º e 7º ano. Aí, como é que eu já estava com esse trabalho de pesquisa, como é que eu poderia adequar a essa turma? Porque, de repente, eu saí do terceiro ano e fui dar aula para o 6º e 7º ano. Aí que entrou a questão também das ferramentas, que eles tinham muito acesso a celulares. E eu achei que a temática arte contemporânea poderia, sim, ser utilizado mesmo para esse público novo que eu estava tendo, que eram crianças bem mais jovens. Em vez de eu estar trabalhando a questão do viés crítico, a questão das temáticas, eu também trouxe isso para eles, porque eles também têm essas como dúvida, como questão, e eu comecei a propor. Então foi aí. Então são 3 ambientes distintos. Quando eu comecei a pós, eu estava no terceiro ano. É por isso que de repente a senhora nota aquela questão da temporalidade na minha fala, que eu estou lidando com esse novo público. A questão dos artistas contemporâneos, eu tentei restringir um pouco o universo deles para que não ficasse muito ampla a minha pesquisa sobre os artistas contemporâneos e a questão da temática. Uma coisa que eu achei muito relevante foi como cresceu o debate, tanto no terceiro ano como no 6º e no 7º ano agora, sobre a questão da cultura juvenil. E quando você traz uma temática como política, que nem o Sildo do Trabalho, a questão do protesto, eles também têm esse viés, tanto político como a questão da sexualidade, a questão de gêneros. Eles, apesar da maturidade deles, cada um tem o seu ponto de vista relevante. Então, no decorrer do curso, nos intentos pedagógicos, eu fui aplicando dessa forma a metodologia. E o material que eu levei, que era um material que eu lembrava um pouco as obras do Tunga, que eu visitei em Utim, que era a questão da transparência, a questão do líquido, a questão... Eu não tinha ainda
maturidade para ver a questão da temática. Então eu levei a temática e também levei esses materiais para que eles pudessem estar, segundo a ANAMEI, na proposta triangular, estar trabalhando a questão da produção artística. Então eu vou ter isso também com uma sala que eu trabalhei, e eu também tenho como só estar dando uma observada para ver como é que eu estou trabalhando, para só conseguir me orientar, porque como eu comecei a fazer as coisas, depois eu estou tentando compactar isso, sintetizar, organizar para dentro do depoimento investigativo. A senhora também citou aqui para mim a questão do meu referencial teórico. Atualmente, o meu referencial teórico é pobre, por assim dizer. Por quê? O único livro que eu estou em mãos agora, por exemplo, a senhora sugeriu da Eleanor, eu não consegui encontrar, e foi justamente na época que também estava tendo a greve dos servidores, então nem consegui ter acesso às bibliotecas que podia ter o livro, então tentei adquirir de toda forma e não consegui. O livro que eu vim pesquisar depois foi esse aqui, que é um livrozinho também simples da arte contemporânea, da Anne Calguillet, e o outro que eu tinha que era escultura moderna, que eu tenho aqui em casa. Então eu li algumas coisas da escultura moderna, esse aqui, uma introdução à arte contemporânea. Então, por que eu citei Paulo Freire? Eu peguei aquele livro, Pedagogia da Indignação, que eu achei interessante, que mesmo não sendo um trabalho tecnológico, na verdade eu tentei fazer a temática de arte contemporânea e utilizando ferramentas tecnológicas, que era o cruzamento com o meu curso, né, que é o curso que eu estou fazendo, que é arte intermediática. E eu citei Paulo Freire nesse sentido, porque ele traz justamente a questão que eu estou tentando abordar, principalmente aqui em Planaltina, que é essa questão da construção da visão do aluno em relação às artes, que é uma visão ainda pejorativa. Então, por exemplo, você entra na sala de aula com toda uma bagagem que você quer fazer no fundo, eu quero dar uma boa aula de arte, e você encontra um desânimo, um desapego à disciplina. Então foi aí que eu comecei a citar a questão do Paulo Freire. Talvez isso tenha gerado um pouco de confusão, porque como eu não tinha um referencial forte em arte contemporânea, eu acabei, para poder ter um depoimento investigativo com bases na academia, eu peguei o Paulo Freire como exemplo, né? E Ana May, porque Ana May eu tentei trabalhar dentro daquela proposta triangular dela. Primeiro eu fiz a parte de contextualização, com os slides, com as exposições, com o contexto, criando os textos. Depois eu entrei com a parte que eu trouxe material para eles verem que não era uma coisa assim que eu estava inventando. Eu trouxe o material da Bienal, eu trouxe o material que eu criei do Tunga. Eu não consegui criar de todos os artistas, eu consegui fazer desse em questão para estar trabalhando. E é isso, professora. Eu vou passar para a senhora aqui depois os links que eu fiz, alguns trabalhos. Então, eu achei que os meus alunos cresceram muito. Cheguei já a fazer também questionários, por exemplo, na turma do 7º ano, eu fiz questionários usando já tecnologia. Em vez de eu dar o questionário em papel, eu trabalhei várias questões, várias perguntas sobre arte, eu fui fazendo dessa maneira. Eu entrei com a aula teórica, com a aula expositiva, depois entrei com algumas questões chaves sobre o ensino de arte, na questão de arte contemporânea. E em vez de eu fazer esses depoimentos escritos, eu gravava o que o meu aluno estava falando, do uso do celular em sala de aula, o uso do celular com ferramenta de pesquisa para você estar acessando o site. Por exemplo, na escola que eu estou trabalhando atualmente, que é em Planaltina também, nós não temos laboratório de informática. Foi daí que a senhora vê no
discurso anterior, no meu depoimento investigativo, a questão do uso do celular. Então, a parte de tecnologia, realmente, eu estou usando como ferramenta de trabalho, ferramenta de acesso àquela informação, né, dentro da temática de arte contemporânea. Eu não sei se com isso eu consigo fazer o cruzamento que o curso quer, né, que é aquela questão, e se eu posso estar fazendo o meu depoimento com esse viés. O que eu pude perceber na minha investigação, agora falando do que eu aprendi, que é essa que eu acho que é a minha principal linha de pesquisa, é tentar trabalhar de forma conscienciosa o olhar do meu aluno, independente de qual seja a temática. Por exemplo, eu trabalhei arte contemporânea porque eu achei que de repente eu podia sacudir meu aluno com aquilo que era uma coisa que ele tinha um pertencimento, uma vivência, ou não, em arte contemporânea. Mas poderia ser qualquer temática, que nem eu falei, por exemplo, eu tinha escolhido arte contemporânea, mas também podia ter sido neoclássico, barroco. Eu não sei se o barroco, que é um dos meus alunos, é a pergunta, mas não faz nada. Então, quando eles olham para o quadro que ele está estático, a primeira pergunta é essa. Então, quando eu trabalho com arte contemporânea, por exemplo, que nem o Anish Kapoor, de repente eu posso encontrar uma escultura que ela tem movimento. E essa questão da interação da arte contemporânea foi o que mais chamou a atenção dos meus alunos. Bem, professora, eu acho que é isso. E não sei se eu consegui elucidar o passo a passo. Eu vou passar, além desse meu depoimento, eu vou passar os vídeos que eu fiz com meus alunos, para ver se a senhora consegue compreender melhor o que eu estou trabalhando, porque agora, nesse momento, eu estava tentando fazer uma síntese e enxugar isso para poder fazer, em vez de eu ter um campo de investigação muito amplo, restringir em pequenos espaços, ou pelo menos organizar melhor o meu objeto de pesquisa, para que assim eu consiga fazer sentido, que nem a senhora fala, né? Que as coisas parece que eu estou tirando um pedacinho de cada lugar. Então é isso, foi o que me incomodou, na verdade, foi essa questão do ensino da arte, dos colegas arte educadores, da minha, de repente, inexperiência, que eu sou muito nova na área, eu trabalhava anteriormente como design gráfico, dessa minha vontade de querer fazer diferente, de ter um diferencial ao ensinar arte. Então,